indo para tua passagem de 2022 no profissional, lembrando que você teve aqui como diretor executivo do profissional antes até da chegada do Paulo Brax, então tem histórias ali que ficaram incompletas, a gente estava no meio da temporada. E aí, antes de perguntar qualquer coisa especificamente de atleta, ou do tomar a decisão aqui a colar, eu queria que você explicasse pra gente, até pro torcedor em casa entender um pouco, qual era o cenário, eu tô falando do clube agora, de maneira geral. Que Vasco era aquele que você é solicitado para regressar? Lembrando que você estava no Vasco desde 2018, 2021 tu recebe uma proposta, vai ao Corinthians e retorna num convite para o profissional. Então, que Vasco que você recebe em 2022, até dar um comparativo se você quiser fazer desses 6 meses que você bate no Corinthians e volta. Não, então, eu acho que foi uma convocação, né? Muitas vezes, assim, eu entendo o torcedor, ele é sofrido, né? O Vasco há algum tempo não ganha um título importante. Havia o ano de 2021, que foi um ano traumático. Pior ano da história do clube. Exatamente, porque o time não conseguiu o acesso, né? Então, evidentemente que eu sabia de toda a pressão que eu sofreria e tudo que... A coisa tinha que acontecer muito perfeito para que não houvesse qualquer tipo de crítica, e não era o caso, a gente sabia que não ia acontecer. Quando eu recebo a chamada, eu enxergo como uma convocação. O Vasco estava com dificuldade de conseguir um diretor executivo. Não era, naquele momento, o que eu almejava profissionalmente. Ser diretor executivo de profissional, gerente, seja lá o que fosse. Mas é óbvio que eu sabia que uma hora isso ia acontecer pelo tempo que eu já tinha no futebol, pelo tempo de trabalho na base. Foram trabalhos bem-sucedidos na base. E isso poderia acontecer, um convite para ser gerente de futebol, um convite para ser executivo. Na oportunidade, me foi dito, inclusive, que eu não seria o diretor. O Vasco traria um diretor executivo e eu ficaria abaixo como gerente de futebol. Inclusive, o anúncio oficial não foi como diretor executivo. Foi como gerente, exatamente. Mas acabou exercendo... Mas acabou que, por dificuldade financeira também, porque havia uma dificuldade grande financeira para se buscar um diretor executivo, né? E eu acho que alguns nomes disseram não para o Vasco, não vou aqui de cabeça saber quem, mas a gente lia pela imprensa, né? E eles continuaram, eu acho que uma busca durante um determinado momento, até que eu acho que se esgotaram as possibilidades de quem eles achavam que tinha uma capacidade para ser o diretor executivo. Me perguntaram se eu segurava. Eu falei, claro, para mim não tem problema nenhum, né? Vamos lá, a dificuldade é grande. Naquele momento, o Vasco tinha salários atrasados, que o próprio Salgado, eu acho que empresta dinheiro ao clube para poder quitá-los, porque isso foi uma das coisas que eu falei, mais importante é o salário estar em dia, né? Porque esse sofrimento, a gente sofria lá desde a base, chegamos a ficar com 5 meses de salário atrasado. Então, assim, todo mundo tinha esse sofrimento, mas ninguém nunca deixou de trabalhar com muito afinco pelo clube. Inclusive os funcionários todos da base, que eu sempre elogiei muito, porque, para mim, sempre são duas coisas importantíssimas. O Abílio sempre falava isso, né? O falecido Abílio. Diniz falava. Recurso humano e processos. Se você tiver os dois muito bem delineados, você consegue fazer uma boa gestão. E isso, para mim, era fundamental. Recurso humano de qualidade é fundamental para que você tenha um bom trabalho. E muitos a gente perdia, porque ninguém aguentava ficar, às vezes, 3 meses, 4 meses de salário atrasado. Pediam para sair. A gente tinha que estar ali ajudando de alguma forma, tentando contornar a situação para não perder os grandes funcionários. Então, isso tudo me dava um know-how para ocupar a função, sem problema nenhum. Mas existia uma dificuldade muito grande. O Zé Ricardo estava contratado, tá certo? Eu gosto muito do Zé Ricardo, acho ele um profissional excelente. Existia já a comissão contratada e a gente não tinha jogadores. A gente chega no Vasco com 7 jogadores, Nenê e mais 6 meninos. Esse era o elenco do Vasco. Porque a maioria tinha encerrado o contrato, tinha saído, e os próprios meninos queriam sair, né? Eu tive problemas lá para segurar os meninos.